É nosso convidado Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. Esta maratona já vai longa, mas vamos por partes. Comecemos pelas declarações de Ricardo Salgado, que tentaremos resumir assim. A culpa não foi minha, foi ou do Banco de Portugal, ou do Governo, ou do contabilista, mas não assumiu nenhuma cota-parte de responsabilidade neste processo, o que de alguma forma pode fragilizar esta sua defesa perante os deputados. Sim, ele veio dizer que esta não é a sua defesa, veio dizer que é nos tribunais que irá defender-se e que vinha aqui apresentar o seu ponto de vista. Agora, a verdade é que, como tu dizes muito bem, ele veio aqui expor aquilo que são as fragilidades dessa estratégia que pareceu bem montada do ponto de vista da comunicação, mas em termos de substância deixa muitas brechas para posteriormente virem a ser aproveitadas. Até porque há aqui um triângulo com versões muito desencontradas do Governador do Banco de Portugal, de Ricciardi e de Ricardo Salgado. E algures no meio destas declarações haverá alguém que está a dizer a verdade e alguém que está a dizer a mentira, porque encontramos ali muitas contradições, quer relativamente àquilo que é a responsabilidade factual e concreta da chamada governance do BES, quer no que diz respeito àquilo que terá sido o processo que, de resto, foi muito pouco explorado, porque os deputados, ao contrário de Ricardo Salgado, vinham, quanto a mim, pouco preparados para estas audições, explorando muito a vertente política, mas deixando muito a questão técnica, nomeadamente aquilo que é, quanto a mim, o crucial de toda esta matéria, que é o que é que aconteceu para que em 2013 se tenha percebido de que havia um buraco enorme nas contas do BESI e que tudo se terá desmoronado a partir daí. Ora, é essa matéria que Ricardo Salgado não quis sequer abordar, mantendo basicamente duas versões. A primeira, tu já disseste, isto é a responsabilidade do Banco de Portugal, que não deu hipótese a que o BES se recompusesse. Segundo lugar, defendendo aquilo que é a imagem da família, vir dizendo que não houve nenhum ato ilícito, não houve, por exemplo, luvas pagadas a quem quer que seja, nem sequer na matéria dos submarinos, onde ele diz que está até arrependido de se ter metido, e que tudo aquilo que aconteceu é, de certa forma, uma infelicidade fruto de uma série de fatores que convergiram com a crise internacional e da qual o BES não teve sequer tempo de se recompor. Ricardo Salgado manifestou várias vezes ao longo da manhã e da tarde a grande preocupação com a reputação, com o nome da família. De resto, parecia mesmo ser o seu grande objetivo nesta audição parlamentar. Do teu ponto de vista, para quem ouviu as longas horas de explicações, o que é que resulta? Para mim, o que mais me impressionou foi o facto de ele apenas ter mostrado algum lado humano relativamente à questão da família, da reputação, e ter mostrado uma enorme frieza, por exemplo, relativamente a todos aqueles que foram vítimas do colapso do BES. Os acionistas, aqueles que agora, Ricciardi vem dizer também que de alguma maneira foram responsáveis por toda esta situação. Ricardo Salgado mostrou uma frieza absolutamente implacável, dizendo que as pessoas tinham a obrigação de saberem em que é que se estavam a meter e que, na verdade, poderiam ter sido salvaguardadas se não lhe tivesse sido dado apenas 48 horas para fazer uma recapitalização. Há aqui uma novidade importante que ele veio introduzir, o facto de dizer que, em relação ao Governo, aquilo que ele pediu não foi a participação do Estado, mas foi apenas um empréstimo temporário por 5 anos de cerca de 2 mil milhões de euros. E ele insistiu muito nessa questão de dizer que tivesse o Governo, e em particular Passos Coelho e a Ministra das Finanças, dado o aval a esse empréstimo de 5 anos com uma injeção de dinheiro, 2 mil milhões, que ele prometia depois devolver e que provavelmente o BES não teria desaparecido, porque ele faz depois ali a analogia e diz que, por exemplo, o Lehman's faliu, mas o BES não faliu. O BES foi obrigado a desaparecer. De resto, a expressão é o BES não faliu... forçaram-no a desaparecer, justamente como acabavas de dizer, mas sendo que as condições que Ricardo Salgado reclamava para o BES foram diferentes das condições aplicadas aos outros bancos que tiveram que recorrer à linha de recapitalização da Troika. Corre, entretanto, entre os seus opositores a versão, desde logo Ricciardi, de que essa linha não foi usada para que não se investigassem as contas do grupo. Claro, por isso é que Ricardo Salgado veio dizer que não recorreu, não por medo, mas por lucidez, por um ato racional. Agora, na verdade, as outras versões que nós temos até agora, nomeadamente a versão do Governador do Banco de Portugal, é que houve alguma retração por parte de Ricardo Salgado em relação a essa possibilidade, na medida em que facilmente se poderia perceber onde é que
que buraco era aquele e até, provavelmente, até já saberíamos qual a verdadeira responsabilidade desse mesmo buraco. Isso virá a ser descoberto, eu não tenho dúvidas disso. Vamos ver é que depois que implicações é que terá, porque me parece também que Ricardo Salgado veio hoje também dizer aqui de forma muito clara que ele não é o único responsável e que está disposto a levar consigo outros cúmplices daquilo que terá sido não apenas uma questão de má gestão, como Ricciardi veio aqui dizer, mas muito provavelmente de atos ilícitos cujos contornos nós ainda não conhecemos, mas que suspeitamos muito fortemente que terão existido. Minutos depois de terminar a audição de Ricardo Salgado, Carlos Costa emitiu uma carta, anexou uns e-mails, provando, portanto, que tinha tentado apurar a idoneidade e tentado forçar até a saída de Ricardo Salgado nos timings já por si divulgados na audição parlamentar. E depois ouvimos Ricciardi em perfeita sintonia com o Governador do Banco de Portugal. É verdade, embora isso não me pareça que proteja o nome e a versão do Governador do Banco de Portugal, porque embora houvesse essa convergência em outros aspectos, Ricciardi disse coisas diferentes daquilo que o Governador veio dizer. Agora, há um aspecto sobre o qual há realmente duas versões muito claras. A versão do Governador do Banco de Portugal dizendo que nunca aceitou o sucessor de Ricardo Salgado, e Ricardo Salgado a dizer que, na verdade, nunca se apercebeu de que houvesse alguma resistência em relação a esse nome. Como também há a versão de Ricardo Salgado dizendo que bastaria um sinal do Governador do Banco de Portugal para que ele próprio se afastasse, e, do lado do Governador do Banco de Portugal, a ideia de que houve até uma pressão muito concreta, por escrito, em abril, no sentido de afastar Ricardo Salgado. E estas versões são muito desencontradas. Quem é, para mim, o elo mais fraco é claramente Ricardo Salgado, na medida em que existem documentos que, de resto, ao longo do dia foram expostos e para os quais Ricardo Salgado teve também a percepção de que estavam a ser divulgados. Foi muito curioso ver como, ao longo das audições, ele ia comentando os próprios comentadores que de fora iam, por vezes, desmentindo as declarações que ele fazia, mas, na verdade, os factos aí vão provavelmente falar bem mais forte do que as palavras de Ricardo Salgado, até porque aí é apenas a sua versão dos factos. E esse, quanto a mim, tem sido um aspecto menos eficaz destas audições. Os deputados parecem muito interessados em tentar perceber aquilo que são as opiniões dos intervenientes, em vez de irem àquilo que é verdadeiramente factual. Agora, falta também aqui ainda uma peça absolutamente fundamental, que é do contabilista, o homem que, no fundo, poderá ter o segredo de todo este processo e, se quiser falar verdade, provavelmente esclarecer as muitas dúvidas que estes deputados terão, mas ainda não foram capazes de colocar. Ricciardi disse também que isto aconteceu não por culpa do Governo, nem por culpa do Governador do Banco de Portugal, mas por culpa dos acionistas. Quando há pouco falávamos da sintonia de posições, parece mesmo, em alguns momentos, sair em defesa de Carlos Costa. É verdade. Eu acho que Pedro Passos Coelho, Cavaco Silva, Durão Barroso podem bem ter suspirado de alívio ao longo do dia de hoje. Eles foram absolutamente protegidos por todas as versões que circularam. E agora, indo para a questão política, a verdade é que o Governo sai bem desta fotografia. A ideia foi de que vários membros do Governo foram contactados, chegou até a falar-se de novo do contacto feito com Carlos Moedas, que de resto o próprio desvalorizou imediatamente, e mostrando que a cada contacto havia imediatamente uma resposta unívoca de que o Governo não queria interferir no Banco Espírito Santo e de que alguma ajuda teria que ser feita ao abrigo do programa que a Troika tinha e não ao abrigo de um qualquer programa especial que o Governo criasse, um empréstimo, como o Ricardo Salgado deixou claro, ou pura e simplesmente há alguma manobra de influência no sentido de salvar esse banco. E é curioso que Ricardo Salgado tenha referido apenas que pessoas como Cavaco Silva e Durão Barroso no passado tenham ajudado o BES, mas que agora as portas políticas se mostraram completamente fechadas para a salvação do seu banco. Muito se falou das motivações de Ricciardi, da rivalidade entre os primos, do desejo, confesso, de chegar à liderança do grupo. As explicações hoje trazidas por José Maria Ricciardi parecem-te convincentes quando ele explica que só assumiu aquelas funções em 2011, e que mal se apercebeu de alguns indícios, colocou essas reservas em ata em 3 das holdings do grupo. Tudo isto te parece convincente ou não? É uma versão bem mais coerente que a de Ricardo Salgado. Ricardo Salgado, de resto, quando confrontado com as gravações de algumas dessas reuniões
do Conselho. Disse, por um lado, que elas continham declarações exageradas, dando a entender até que se teria arrependido de fazer algumas delas, por exemplo, no caso submarinos, onde falou dos aldrabões e agora se arrependeu disso, quer dizendo que havia ali muita informalidade, isto é, tentando desculpar algumas atitudes e declarações que ali terão sido feitas. Desse ponto de vista, parece mais consistente a versão de Ricciardi, que veio dizer que em vários momentos, e alguns deles até bem passados, os restantes ramos da família estavam não apenas muito preocupados com aquilo que estava a acontecer, mas dispostos a propor uma solução alternativa. E aqui é onde começa a tal conflito de interesses, com Ricardo Salgado a dizer que nunca se apercebeu que alguém o quisesse substituir, nem sequer o Governador do Banco de Portugal, muito menos dentro da sua família, e com Ricciardi a dizer que eram mais do que evidentes os sinais de que alguma coisa deveria ser feita e que o que quer que se viesse a fazer deveria ser sem ele, e que ele nunca teria dado nenhum sinal de querer abandonar o posto em que se encontrava. E depois dizer que o tal documento assinado em junho pelos 3 ramos da família já terá sido tardio do seu ponto de vista para assumir as responsabilidades, até porque, dizes com alguma ironia, ainda o iriam responsabilizar pelo desaparecimento de 1,3 mil milhões de euros, não é? Sim, eu acho que ele aí tinha 2 objetivos. Em primeiro lugar, chamar a atenção do timing, dizer ainda era possível fazer alguma coisa a tempo. Em segundo lugar, mostrar que a sua posição era maioritária. Por isso é que ele fala de 3 dos 5 ramos, isto é, dando a entender que, na verdade, não era uma minoria que estava ali a tentar contrariar a posição do líder, era o líder que nessa altura já estava fragilizado, em minoria e provavelmente já cercado por um conjunto de problemas sobre os quais, ou para os quais ele não tinha sequer uma resposta concertada. Curiosamente, não se alongam muito sobre Álvaro Sobrinho nem sobre o BESA, o Banco de Angola. Pois, porque essa também é outra das pedras no sapato e um dos embaraços que ele, mais tarde ou mais cedo, terá que enfrentar e provavelmente só irá fazer nos tribunais e não nesta comissão parlamentar, que, como eu dizia há pouco, parece-me pouco hábil a explorar essas matérias. Em relação ao BESA, ele tem uma declaração, que quanto a mim é a declaração mais relevante do dia de hoje, dizer que foi uma provocação diplomática aquilo que o Banco de Portugal fez quando coloca o déficit do BESA no banco mau, isto é, considerando o lixo tóxico, e dizendo que acha que isso é uma ofensa diplomática ao próprio Estado angolano. Há aqui uma estratégia inteligente de tentar colocar o Estado angolano contra o Estado português nesta matéria que é particularmente sensível, e não é por acaso que, muito em breve, já anunciado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros volta a Luanda, provavelmente para tentar apagar mais um fogo que agora, deliberadamente, Ricardo Salgado quis colocar acerca desta questão. Ricardo, do ponto de vista político, Cavaco Silva já não será mais incomodado com a célebre frase ou declaração que terá levado muitos acionistas ao aumento de capital? Esse assunto estará encerrado do teu ponto de vista? Talvez não, porque na verdade ainda está por saber até que ponto foram tomadas todas as cautelas relativamente à proteção dos interesses dos pequenos acionistas. De resto, Ricardo Salgado deu a entender hoje que achava estranho que as camadas intermédias de direção do banco não tivessem acautelado essas mesmas situações. Ele disse mesmo que, muito provavelmente, os gestores dos diversos balcões do BES teriam sido muito transparentes relativamente aos investimentos que estavam a ser feitos. Mas, curiosamente, eu achei isso interessante, porque ele, ao longo de toda a audição, foi sempre muito perentório e muito assertivo. Em relação a esta matéria, ele disse: eu não quero acreditar que os gestores não tivessem sido transparentes. Isto é, dando a entender que talvez o banco não tenha tomado todas as precauções. Isso é onde pode vir arrastado politicamente a posição, por exemplo, de Cavaco Silva, na medida em que talvez aí o regulador avisado pela Presidência da República, pelo Governo, pudessem ter ido um pouco mais além naquilo que eram as tais precauções em relação àqueles que, como dizia há pouco Ricciardi, não sabem ler os panfletos que o banco divulga. Ricardo, muito obrigada. Obrigado.